4 de setembro de 1918. As culpas dos sacerdotes. Encontrando-me no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus mal havia chegado e me disse: minha filha, as criaturas querem desafiar a minha justiça, não querem se render, e por isso minha justiça segue seu curso contra as criaturas. E isso em todas as classes, nem mesmo aqueles que se dizem meus ministros, e talvez estes mais do que os outros possuem um veneno e envenenam aqueles que se aproximam deles, em vez de colocar-me nas almas. Querem colocar a si mesmos, querem ser cercados, ser conhecidos, enquanto eu fico à margem. O contato venenoso deles, em vez de atrair as almas, as distrai, em vez de torná-las mais recolhidas, as tornam mais livres, mais defeituosas, de modo que as almas que não têm contato com eles são melhores, mais recolhidas. Por isso, não posso confiar em ninguém. Sou forçado a permitir que os povos se afastem das igrejas e dos sacramentos, para que o contato com eles não os envenene ainda mais e os torne piores. Minha dor é grande, as feridas do meu coração são profundas. Por isso, reza e unida aos poucos bons que existem, compadece-te da minha acerba dor. 25 de setembro de 1918. O castigo da epidemia. Deus fará com que esta geração perversa quase desapareça. Eu estava muito aflita, sentindo dentro de mim uma força que me impelia a sair do meu estado habitual. Ó Deus, que dor! Sentia uma agonia mortal. Só Jesus pode entender o tormento da minha alma. Não tenho palavras para expressá-la. Aliás, desejo que somente Jesus conheça todas as minhas penas, e por isso sigo adiante. Agora, enquanto eu nadava na amargura, meu sempre amável Jesus, todo aflito, aproximou-se, colocou-se um de seus dedos na minha boca e disse: Te contentei silêncio. Não te lembras de quantas vezes te mostrei grande mortalidade, cidades despovoadas e quase desertas? E tu me dizias: não faça isso. E se quiseres fazer, deves permitir que tenha tempo para receber os sacramentos. E estou fazendo isso. O que mais queres? Mas o coração do homem é duro, não está totalmente cansado, não alcançou ainda o ápice de todos os males, e por isso não está ainda saciado. Ele não se rende e encara a própria epidemia com indiferença. Mas estes são apenas os prelúdios. Virá o tempo em que farei com que esta geração tão maligna e perversa quase desapareça da terra. Eu tremia ao ouvir isso. Rezava e queria perguntar a Jesus: e eu, o que deverei fazer? Mas não ousava, e Jesus acrescentou: o que eu quero é que não te disponhas a fazer isso por ti mesmo, mas que, encontrando-te livre, podes fazê-lo. Quero-te à mercê da minha vontade. Nesses últimos dias, era eu que te forçava a sair do teu estado habitual. Queria ampliar o flagelo da epidemia e não queria te reter para poder estar mais livre. 3 de outubro de 1918. A justiça divina deve se equilibrar. Por isso, a morte ceifa tantas vítimas com os vários flagelos. Eu estava rezando ao bendito Jesus para que se aplacasse, e assim que ele veio, disse-lhe: meu amor, Jesus, como é difícil viver nesses tempos. Em todos os lugares se sentem lágrimas e se veem dores.
Meu coração sangra, e se não fosse o teu santo querer a me sustentar, certamente não poderias mais viver, mas, como seria mais doce a morte. E meu doce Jesus me disse: minha filha, é a minha justiça que se deve equilibrar, tudo equilíbrio em mim. No entanto, o flagelo da morte alcança as almas com o selo da graça. Tanto é que quase todos perdem os últimos sacramentos. O homem chegou a tal ponto que somente quando se sente tocado na própria pele e quando a sente desfazer é que se abala. Tanto que os outros que não são tocados vivem despreocupados e continuam a vida de pecado. É necessário que a morte ceife para eliminar tantas vidas que não fazem senão semear espinhos sob seus passos, e estas de todas as classes, seculares e religiosas. Ah, minha filha, são tempos de paciência. Não te alarmes e reze, para que tudo redunde em minha glória e para o bem de todos. 14 de outubro de 1918. Só em Deus o homem encontrará a verdadeira paz. Continuando no meu estado habitual, repleto de amarguras e privações, meu doce Jesus, ao vir até mim, disse: minha filha, os governos sentem o chão fugindo sob seus pés. Usarei todos os meios para subjugá-los, a fim de fazê-los voltar a si mesmos e compreender que só em mim podem esperar pela verdadeira paz, e uma paz duradoura. Ora humilho um e depois o outro, ora os faço amigos e depois inimigos. Farei de tudo para subjugá-los, farei com que percam as forças, realizarei coisas inesperadas e imprevistas para confundi-los e fazê-los compreender a instabilidade das coisas humanas e de si mesmos, para que entendam que apenas Deus é o ser estável do qual podem esperar todo o bem e que, se desejam justiça e paz, devem recorrer à fonte da verdadeira justiça e da verdadeira paz. Caso contrário, nada alcançarão, continuarão em conflito, e se parecer que alcançam a paz, ela não será duradoura e a disputa começará com mais vigor. Minha filha, diante dessa situação, somente o meu dedo onipotente pode corrigi-la, e no tempo certo o farei, mas grandes provações são necessárias e ocorrerão no mundo, portanto, é necessário ter grande paciência. Em seguida acrescentou, com um tom mais comovente e doloroso: minha filha, o maior castigo é o triunfo dos maus. Ainda são necessárias purificações, e em seu triunfo os maus purificarão a minha igreja. Em seguida os sacudirei e os dispersarei como pó ao vento. Portanto, não te impressiones com os triunfos que ouves, mas chora junto comigo o triste destino deles. 16 de outubro de 1918. O fim da grande guerra. Jesus fala sobre as várias nações beligerantes e sobre o que acontecerá finalmente. Sentia-me muito aflita pela ausência do meu amável Jesus, e minha mente estava atormentada pelo pensamento de que tudo em mim era fruto da imaginação ou do inimigo. Correm rumores de paz e triunfo para a Itália, e eu me lembrava que meu doce Jesus me havia dito que a Itália seria humilhada. Que dor, que agonias mortais pensar que minha vida era um engano contínuo. Sentia que Jesus queria falar comigo e eu não queria ouvi-lo e o rejeitava. Lutei por 3 dias com Jesus e muitas vezes estava tão exausta que não tinha forças para rejeitá-lo.
Então Jesus falava e falava, e eu, tirando as forças de suas palavras, dizia a ele: não quero saber de nada. Finalmente, Jesus colocou o braço em volta do meu pescoço e disse: acalma-te, acalma-te, sou eu, ouve-me. Não te lembras de que meses atrás, lamentando-me comigo pela pobre Itália, eu te disse: minha filha, quem vence perde e quem perde vence? A Itália, a França já estão humilhadas e serão mais até que se purifiquem e voltem para mim livres, independentes e pacíficas. No triunfo puramente aparente que desfrutam, já sofrem a maior das humilhações, porque não eles, mas um estrangeiro, nem mesmo europeu, veio expulsar o inimigo. Então se pode falar de triunfo, o que não é do estrangeiro. Mas isso não é nada. Agora mais do que nunca perderão mais, tanto no moral quanto no temporal. Porque isso os predisporá a cometer maiores delitos, a revoltas internas acirradas, superando a própria tragédia da guerra. Então, o que te disse não dizia respeito apenas aos tempos presentes, mas também aos futuros. O que não se verificará agora acontecerá depois. E se alguém encontrar dificuldades ou dúvidas, significa que não entendeu meu falar. Meu falar é eterno, como eu sou agora. Quero te dizer uma coisa consoladora. Itália e França estão vencendo agora e a Alemanha está perdendo. Todas as nações têm suas manchas negras e todas merecem humilhação e opressão. Haverá uma confusão geral, um transtorno por toda parte, com ferro, com fogo e água, com mortes repentinas e mares contagiosos. Renovarei o mundo, farei coisas novas. As nações farão uma espécie de torre de Babel. Elas chegarão ao ponto de nem se entenderem entre si. Os povos se rebelarão uns contra os outros, mas não mais quererão reis. Todos serão humilhados e a paz virá somente de mim. E se ouvires falar de paz, não será verdadeira, mas aparente. Quando tiver purificado tudo, colocarei meu dedo de forma surpreendente e darei a verdadeira paz, e então todos os que forem humilhados retornarão a mim. A Alemanha será católica, tenho grandes desígnios sobre ela. A Inglaterra, a Rússia e todos os lugares onde o sangue foi derramado ressurgirão na fé e incorporarão a minha igreja. Haverá o grande triunfo e a união dos povos, portanto, reza. E é preciso paciência, porque não será assim tão cedo, mas levará um tempo. Livro do Céu, volume 12, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta.